Olá, meu do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje venho trazer-te as 10 melhores leituras de 2020. Ora, vou começar este vídeo fazendo aqui um bocadinho um disclaimer, ou seja, esta lista é a lista daquilo que eu achei neste momento. Se calhar se eu pensar mais um bocado já altera alguns números, se calhar se eu pensar daqui a uma semana já altera outra vez tudo, ou seja, é complicado fazer estas listas, é a primeira vez que eu faço aqui no canal, também porque eu consegui catalogar melhor as coisas através daquela plataforma Goodreads que eu já mostrei aqui anteriormente, em que consegui catalogar tudo aquilo que li no espaço deste ano, foi mais fácil catalogar, mas é complicado porque às vezes comparar duas obras que não têm nada a ver uma com a outra, eu tentei colocar aqui alguns fatores, mas obviamente que isto não é 100% preciso, talvez uma ou outra classificação talvez eu não alterasse, não venha a alterar, mas muitas delas é difícil perceber se estaria um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo. Esta foi a sequência que eu dei, mas isto pode ter alterações e é a minha sequência, é aquilo que eu achei, que eu gostei, e tão só. Como tal, bora então para o Top 10 Leituras 2020. Ora, vou começar com a 10ª classificação. No 10º lugar temos então, da editora Teorema, temos O Árabe do Futuro 4. Aqui está, mais uma vez a dar sequência, aos 3 primeiros volumes que eu gostei imenso dos 3 primeiros volumes. Continua aqui a estar num top 10, só não está um pouquinho mais acima porque eu acho que esta história, apesar de ser boa, enquanto nas outras se calhar tinha mais pontos altos ao longo da história, tinha mais, ao longo do volume tinha mais pontos altos, e esta não tem-se nenhum ponto alto, também não tem nenhum ponto baixo, mantém-se ali numa linha agradável, mas depois no fim é que tem ali um boom, mesmo nas últimas páginas dá ali um boom, mas foi uma obra, continua a ser uma obra super agradável. Eu já sei que está o quinto já aí no forno, já a saltar o quinto, estou ansioso. Basicamente, para quem não sabe, eu faço aqui uma pequena introdução. Isto é o criador Riad Sattouf, que está a contar mais ou menos a história da sua infância, até, eu não sei se vai ser até a idade adulta, mas para já vai então, esta edição é do ano 1987 a 1992, ou seja, cada volume que vai saindo vai sendo progressivamente nos anos seguintes ao anterior. E aqui conta a história dele entre a vida dele de infância entre a Síria, basicamente entre a Síria e a França, porque o pai é sírio e a mãe é francesa. Há aqui algumas disputas aqui entre eles, alguns conceitos diferentes, a maneira como o pai vê a sua terra natal, e tenta, no fundo, embelezá-la, e a mãe, obviamente, francesa, vindo de um país europeu, com determinadas condições, não vê da mesma forma, e cria aqui algum atrito. Aqui neste quarto volume o atrito começa-se a adensar, é o engraçado, e é o que puxa muito desta história, é exatamente este atrito que se começa a gerar, que já vem da edição anterior, mas aqui começa-se a adensar, e a maneira como ele, Riad Sattouf, se vai tentando enquadrar tanto num país como noutro, e no meio desta disputa está aqui Árabe do Futuro 4, é o meu top, neste caso é o classificado como o número 10 desta lista. Aqui está Árabe do Futuro 4. Ora, na 9ª classificação, eu não vou trazer aqui o livro porque eu acabei por lê-lo digitalmente e foi uma das minhas últimas leituras, mas é Kill or Be Killed, exatamente, de Ed Brubaker com Sean Phillips, esta dupla que tem feito imensos trabalhos. Está aqui no meu top no 9º lugar, Kill or Be Killed. É uma história basicamente que se passa com um rapaz que tem ali algumas tendências. Ele depois já é explicado na história que ele tem uma vivência complicada, mas basicamente ele até vem de uma família sem grandes problemas, mas que ele é atormentado e tem um estigma um bocadinho depressivo, e a determinada altura tenta suicidar, mas
por surpresa dele, ele sobrevive, mas recebe uma visita de um demónio que diz que para ele ter sobrevivido e para cada mês que passe e ele continuar vivo, ele tem que assassinar alguém. Exatamente. Esta é a premissa, é uma premissa bastante interessante, cativou-me bastante, mas eu primeiro quis ler em digital antes de passar para o físico. Estou agora em vias de adquiri-lo de forma física, mas gostei bastante. A história começa a ganhar ali outros contornos. Ao princípio parece um bocadinho... a aparência do demónio parece assim um bocadinho meio ridícula, mas é meio tenebroso, mas meio um bocadinho ridícula, mas depois começamos a criar dúvida se realmente aquele demónio é verdade, não é verdade, se é da cabeça dele, se não é da cabeça dele. Começamos a receber também alguma informação do passado dele, que vai influenciando. Tem muito também uma história... Envolve muito personagens coadjuvantes, como o companheiro de quarto dele, que namora, inclusive, com a maior amiga dele, que no fundo também ele nutre alguns sentimentos por ela, mas gera-se ali um género de um triângulo, mais pessoas são envolvidas. Eu vou ser sincero, a história ao princípio não me cativou assim muito, mas é uma obra que, ao contrário de muitas outras que eu às vezes me queixo, em que vai perdendo qualidade, esta pelo contrário foi ganhando qualidade, e só ao princípio eu estava a seguir mais naquela do deixa ver como é que isto vai se desenrolar. As últimas edições fui papando aquilo uma atrás da outra, e o final gostei bastante, e por isso gostei tanto que está aqui no meu top 10, no 9º lugar. Ora, o 8º lugar, eu vou dar este 8º lugar a Homem-Aranha, História de Vida. Ora, aqui está esta minissérie do Homem-Aranha, que é de Zdarsky, que está agora muito em voga, e de Marcus Bagley no traço, que já não desenhava o Homem-Aranha há bastante tempo, também gosto bastante do traço dele. Este é a live story, no fundo é a história do Homem-Aranha, ou seja, puxaram um bocadinho a fita atrás e a cronologia do herói. Ponteia aqui basicamente os pontos-chave, ou os pontos de viragem na cronologia do herói, mas neste caso com o herói envelhecendo. Ao contrário do que acontece nas cronologias normais dos heróis, em que nós temos edições, por exemplo, do Homem-Aranha desde os anos 60, e o Homem-Aranha dos 60 para cá deve ter envelhecido para aí 5 anos, se calhar nem tanto, não é? Aqui não, aqui temos então o personagem a passar todos esses momentos marcantes, mas com o peso do crescimento, da idade, e como essa diferença, como essa particularidade vai alterando um bocadinho os desfechos de algumas situações, e é bastante curiosa, e no fim traz ali um soco no estômago, traz ali um aperto no coração. Realmente é uma edição que eu gostei bastante. Mais uma vez fiquei enternecido pela sua construção, mas principalmente pelo seu final, e como tal fica aqui no meu 8º lugar, Homem-Aranha, História de Vida. Ora, e passamos agora então para o meu 7º classificado desta lista. Temos então aqui mais uma vez Marvel, e passo agora para uma versão não do universo 616, mas para, também aquela também não seria, não é? Aquilo também passa-se, é um arif. Neste caso foi num universo que foi criado especialmente para ter estas histórias um bocadinho mais adultas da Marvel, que é, sem delongas, The Ultimates. Neste caso é o Ônibus que eu trago aqui. The Ultimates, ou seja, vem de cabo a rabo, vem completíssimo, tem Ultimates de 1 a 13, o Ultimates a primeira série, a segunda série completa de 1 a 13, tem ainda o anual 1 e tem o Ultimates 2 também. Variant Sketch Edition, tem aqui alguns extras, mas basicamente é completo, o 1 e o 2. Não tem o 3, eu ouço que o 3 já ouvi dizer que o 3 é horripilante, mas esta primeira e segunda série que está incorporada neste Ônibus é muitíssimo boa, muitíssimo agradável. Como eu disse, basicamente o que se trata é uma versão, os Ultimates no fundo são os Vingadores, é a criação dos Vingadores, mas numa versão mais, por assim dizer, mais atual, mais crua, mais real, por assim dizer, se é que se pode chamar de real, aqui falando de super-heróis e de poderes e por aí afora, e levantar carros e correr mais rápido que a luz e por aí afora, mas de qualquer das formas é uma visão mais real, mais atual, mais madura, mais também menos cartunesca, com maiores consequências, a tratar de situações
a tocar em feridas, como abusos e por aí fora, ou seja, uma coisa mais adulta, escrita então por Mark Millar e por Brian Hitch, esta dupla que faz aqui realmente um trabalho magnífico. Eu gostei imenso desta versão dos Vingadores. O que cativa-me também aqui é um bocadinho os personagens. Por exemplo, o Thor tem uma particularidade em que ele diz ser o deus do trovão, mas a história não nos dá a certeza se ele é mesmo realmente um deus ou se é apenas maluco da cabeça. É verdade que ele tem determinadas capacidades, mas a história é engraçado que nos vai apontando para um lado e vai-nos apontando para o outro. Por um lado acreditamos, por outro lado não. Está muito bem construída esta dualidade. A relação entre Hank Pym e a Vespa também é uma situação que eles vão buscar alguma situação, alguns conflitos relacionados até com o universo 616, e eles aqui exploram de uma forma mais adulta, mais madura. A própria personalidade do Capitão América é menos bom samaritano, mas mais militarista. Ou seja, basicamente está aqui uma obra que eu coloquei no 7º lugar porque eu acho que merece. Gostei imenso e aconselho bastante. Ora, no meu 6º classificado, continua em Marvel, mas desta vez eu trago Squadron Supreme, ou seja, Esquadrão Supremo. Aqui está. Neste caso eu trago este como exemplo. Este é o ônibus do Esquadrão Supremo. Basicamente das primeiras aparições, aqui vem as primeiras aparições nos Vingadores e por aí fora, depois também aparece no Thor, no Defenders e por aí fora, mas eu trago mais como exemplo, porque o que eu quero aqui destacar, e aquilo que ficou aqui no 6º, e ficou em 6º, se calhar não ficou mais alto, porque eu li isto exatamente nesta sequência da cronologia da equipa, nas primeiras histórias e depois também nas histórias posteriores e por aí fora, e elas não são... São histórias mais ou menos, por assim dizer, não se destacam, são histórias mais ou menos. Agora, o que eu quero aqui destacar é o run de Squadron Supreme de 1985, que é de 1 a 12, e ainda Squadron Supreme Death of the Universe, que é o run de Mark Gruenwald à frente desta equipa, que é simplesmente fantástico. No fundo, é claramente o Watchmen da Marvel. Não sou eu que o digo, ou pelo menos não sou o único que o digo, já mais pessoas o disseram, que é claramente o Watchmen da Marvel, porque nesta altura, em 85, é uma versão muito mais cinzenta do que é ser um super-herói. Estes personagens passam por situações complicadas, traições, passam por momentos bastante delicados, têm algumas decisões que não são decisões pacíficas. Basicamente aqui o Esquadrão Supremo passou por várias situações e agora decide, no universo deles, tomar as rédeas do mundo para eles. Existem aqui alguns conflitos, porque existem aqui algumas personagens que não estão de acordo e que se afastam, mas ao mesmo tempo tentam fazer ver ao Esquadrão Supremo que não está a agir bem, que deve deixar a humanidade para se gerir ela própria e não tomar as rédeas. Obviamente que é um tomar as rédeas pacífica, em concordância com o governo, mas é uma concordância quase, acaba por ser, não é insinuado, mas inconscientemente um tomar o controle pacífico e não, porque no fundo o governo sabe que eles são super-heróis, são super-poderosos, por isso dizer-lhes que não é propriamente pacífico. Eles não têm intenções más, mas é toda esta complexidade que é, apesar de eles não terem intenções más, eles estão a querer tomar o mundo para eles, ou seja, eles querem decidir pôr e dispor, obviamente com as melhores das intenções, mas até que ponto essas intenções, apesar de ser tão boas, terão resultados assim tão fantásticos. Depois existem traições dentro da própria equipa, existem situações que acontecem e não acontecem, mortes de personagens, ou seja, fiquei super surpreendido porque em 1985 saiu uma série tão adulta, no fundo é o Watchmen claramente da Marvel, e então só não está se calhar mais acima na lista porque as outras histórias antes e depois não estão minimamente ao mesmo nível, mas destaco essa história, destaco Squadron Supreme de Mark Gruenwald,
existe aqui uma particularidade, já agora um pequeno adendo, que o TPB que saiu, o Trade Paperback saiu com esta fase que eu estou a dizer, estes 12 números mais a morte do universo. Ao que parece, ao que consta, a tinta foi feita com as próprias cinzas de Mark Gruenhold. Tal foi o amor que este criador teve em relação a esta obra que ele criou. As cinzas foram colocadas, misturadas na própria tinta que foi depois utilizado nesse TPB. Aqui está, Sphron Supreme é o meu 6º classificado e super aconselhado. Ora, e chegamos então ao 5º classificado. O 5º classificado é um bitolo tremendo. Eu vou ver se não desloco aqui nenhum braço. E é Big Damn Sin City, exatamente, aqui tudo de Sin City, criado por Frank Miller. Eu já fiz um vídeo sobre esta obra, eu tenho que usar isto, sobre esta obra. Vai ver, já fiz e não vou acrescentar muito mais, é um must-have, é fantástico, para mim, melhor obra de Frank Miller na conjugação de storytelling e também de traço super inovador, o branco e preto, como ele faz, como ele cria tudo aquilo que seria mais fácil fazer com cor, ele consegue o fazer a preto e branco, e acho fantástico. Super aconselhado, foi uma leitura super agradável. Pode-se argumentar que se calhar as primeiras histórias, os primeiros contos já são os mais fortes e que pode baixar ligeiramente o nível conforme vai chegando ao final, mas eu acho que realmente é um baixar muito leve, continuam fortes para mim as histórias, continuam super agradáveis, por isso é um must-have na coleção, eu aconselho vivamente, e é então o meu 5º classificado, Big Damn Sin City. Tudo de Sin City aqui é o meu 5º classificado. Ora, chegamos então ao meu 4º classificado, e o meu 4º classificado é também aqui uma série que eu já trouxe no canal, neste caso através de um vídeo mostrando a box, e este é retirado de lá. Estou a falar obviamente de Akira aqui de Katsuhiro Otomo. Ora, aqui está o mangá da lista. Será que haverá mais algum? Será que não? Mas aqui está o primeiro mangá da lista, em 4º classificado, Akira. Eu trago aqui só o primeiro para exemplo, mas é todo o run. Eu gostei imenso, por isso mesmo estar no 4º classificado. Isto basicamente fala aqui do mundo meio distópico em que houve um desastre enorme, rebentou um género de uma bomba atómica, que se consegue perceber que essa bomba atómica afinal derivou-se a um poder que foi libertado por uma criança essa que dá nome ao título. E essa criança disputou esse poder, e ao disputar esse poder criou o género de uma bomba atómica, arrasou ali com aquela cidade, voltou quase tudo à Idade Média, mas ficou muita coisa destruída, e então vive-se um bocado ali nesse mundo assim meio rebelde. Existe aqui um conjunto de rebeldes, de motoqueiros rebeldes, uns miúdos que são colocados em determinada altura no meio desta situação. Porquê? Porque vai-se descobrindo que afinal essas capacidades são desenvolvidas através de uma cápsula que faz aumentar as capacidades dos seres humanos comuns, e depois isto traz um sem número de tramas em que envolve também o governo, que é o governo que está a explorar essas cápsulas e essas crianças. Depois aquilo entra no mercado negro e chega até a determinados personagens. Um deles é um personagem deste grupo de rebeldes, e por aí fora eles vêm-se todos envolvidos. Isto dá aqui uma data de situações. Eu não quero estar aqui a spoiler muito, também já falei um bocadinho no outro vídeo, mas é claramente uma must-have nesta minha lista. Eu tinha que incluir a Akira. Foi uma leitura bastante agradável, apesar de ser várias páginas. A leitura flui muito tranquilamente, porque a arte é fabulosa. A história é super bem escrita. Eu deixo aqui, o final é assim meio interpretativo, mas não me desagradou, e como tal está aqui a Akira, número 4 na minha lista. Aconselho vivamente a adquirires Akira. Ora, chegamos então ao meu top 3. Este top 3 é complicado, porque é assim, é um top 3, este será... este top 3
ir mais para baixo, sair fora do top 3, podiam alguns números que eu tenho aqui fora do top 3 entrarem no top 3, depende um bocado de quando eu li também, as coisas mais recentes que já estão mais vívidas, aquelas coisas que eu se calhar li mais, mas também isto é apenas, é um top, isto no fundo é para aconselhar a coisas que eu li, que eu gostei, e se tu vês os meus vídeos e se tens uma opinião similar que a minha e se aprecias as mesmas coisas que eu aprecio numa obra, vais-te identificar e se calhar é algo para tu seguires então com atenção, porque são os conselhos que eu dou das melhores leituras deste ano. Top 3 então, em terceiro lugar vou colocar então The Boys, todo a série, eu trago aqui só o primeiro volume para como demonstração, é The Boys, eu gostei imenso. Não há muito a falar, isto é uma história bastante antiga, não é? Já muita gente leu, mas para quem não conhece, no fundo é um mundo repleto de super-heróis, em que, ao contrário do que nós conhecemos de Marvels e DCs, eles são aqueles meninos certinhos, com condutas e todos muito bem comportados. Aqui não, será uma visão, faz de conta, mais real, em que os heróis são como outras pessoas quaisquer, têm os mesmos defeitos, são vingativos, são mesquinhos, são corruptos, são tudo isso. E no fundo existe aqui uma equipa que é liderada por este personagem aqui, que no fundo tenta manter então os heróis na linha e usa e abusa da violência para isso, seja de que forma for. Isto é uma história que no fundo é um deboche completo. Obviamente que isto exagera, no fundo é mesmo uma obra exatamente exagerada. Tem situações de sexo a torto e a direito, violências... É muito gratuito, em tudo o que faz é gratuito. Mas é propositado, na minha ótica, não é? É extremamente propositado tudo o que ele faz. Choca em várias situações e como tal eu fiquei bastante encantado com esta obra. Ela tem uma curiosidade, ela começa muito gráfica, muito explícita, muito abusada, muito... é mesmo gratuita, tanto a violência como a parte sexual, toda muito gratuita, mas engraçado que conforme vai chegando à sua resolução, ela vai deixando essas situações um bocadinho mais para trás e vai começando a atar as pontas de uma maneira que me agradou imensamente. Eu estava bastante curioso em perceber como é que eles iam atar a história, e eles atam aqui com uns twists, mesmo no fim, com uns twists que à partida, se me dissessem no início da história, eu ia dizer, ei, a série que vai terminar assim, mas eles atam, neste caso é de Garth Ennis e o traço de Robertson, principalmente é esta a dupla, depois tem mais alguns, mas esta é a dupla criativa principal. Eles atam isto de uma maneira muito interessante e muito boa, e tu ficas sempre a tentar perceber como é que isto vai terminar, porque isto é tão louco, que não sabes como vai terminar, mas como eu disse, isto conforme vai chegando ao fim vai ficando um bocadinho mais sério, sem perder alguma loucura, mas está no meu top 3, foi para mim a terceira melhor leitura deste ano, foi esta série The Boys, aconselho vivamente. Se gostas de algo assim mais exagerado, aqui está, número 3. Ora, e chegamos ao top 2, neste caso é o segundo classificado, e não vai ser uma surpresa porque eu acho que esta série que eu vou aqui demonstrar... acho que entra na lista de muita gente, não só num top do ano, mas se calhar num top de sempre, das leituras de sempre. E, sem mais delongas, é mais uma história de Garth Ennis, mais uma série de Garth Ennis. Eu acho que se calhar sinto prazer em ler histórias um bocadinho, se calhar violentas e sádicas, não sei, se calhar vou ter que começar a ficar preocupado, mas de qualquer das formas, o meu segundo classificado é exatamente... Preacher, exatamente, Preacher. Neste caso eu trago esta versão, é a versão Absolute. Tinha que ter nesta versão, existindo, tenho que ter esta versão, realmente uma edição fantástica, de uma história que eu adorei, de cabo a rabo, lia de uma ponta à outra. Mais uma vez, é uma história exagerada, de um pastor que está numa terra... recôndida lá nos meios do Texas, lá nos interiores dos interiores, e que ele também já está desnorteado com a sua vida, e um dia está a dar uma palestra, não sei o quê, lá numa missa, e recebe um espírito vindo dos céus que o torna a palavra de Deus, ou seja, tudo aquilo que ele diz a partir daí, as pessoas são impelidas
a fazer. Só que isto depois traz outros pormenores, que é essa alma saiu dos céus, mas anda a ser perseguida exatamente por agentes dos céus, e ele depois tem que andar a fugir delas, das forças que vão atrás dessa alma que o habitou. Ao mesmo tempo arranja 2 comparsas, um vampiro e uma ex-namorada, e entra aqui num road movie extremamente interessante, mais uma vez extremamente violento, também extremamente debochado, extremamente gore, gratuito, mas uma história que te vai cativando e tu vais percebendo depois, porque vai desenrolando um bocado o background de cada um deles, tanto do personagem principal, do pastor, como do próprio vampiro e como da própria ex-namorada, vai desconstruindo aquilo e vamos percebendo melhor as camadas que compõem cada um destes personagens, e o desfecho é um desfecho engraçadíssimo, não que seja cómico, mas mais uma vez terminou para mim de forma em grande, por isso aconselho vivamente, como se já não houvesse gente suficiente na internet a aconselhar, The Preacher. Aqui tenho mais uma pessoa. Preacher é o meu segundo classificado do ano. Ora, e antes de passar então para o tão aguardado número 1 desta lista, vou fazer aqui uma pausazinha para menções honrosas. Vou trazer aqui 3 menções honrosas que não contam nesta lista, mas que poderiam beirar ali, se calhar, a 10ª posição, ou podia até entrar aqui em algumas posições aqui deste top 10, mas que eu acabei por colocar de fora. Uma delas é Brat Pack, de Rich Weisz. Isto no fundo é mais um género de um universo em que os heróis são super sádicos. Existia um grande super-herói que era a luz do mundo, que entretanto desapareceu. No fundo uma alusão um bocadinho a um super-homem que desapareceu e deixou então os seus companheiros para trás para cuidar então deste mundo, e só que eles tornaram-se hiper, mega, ultra sádicos. E os Brat Packs, no fundo, são os seus ajudantes mirins. E então fala muito desta convivência entre eles. Isto é uma história altamente violenta, sádica ao extremo, que incomoda, quem for suscetível a estas coisas, incomoda. Mas eu fiquei altamente intrigado, gostei imenso. Mas é uma visão negra do que é ser um super-herói e do abuso que sofrem estes ajudantes mirins. Não é fácil ultrapassar muitas destas situações, realmente é complicado. Eu fico um bocado preocupado de estar a trazer tanta história assim e de gostar tanto delas ao ponto de estar a colocar em tops ou então a beirar uns tops. Se calhar tenho que estar preocupado, não sei. Mas aqui está, deixo aqui mais um conselho. Brat Pack não é muito conhecido, mas é uma obra que é altamente, para mim, valiosa. Outra que eu trago aqui também é No Hero, mais uma vez, de Warren Ellis. No Hero trata também de um conjunto de heróis que são... É um conjunto de heróis que é conduzido pelo governo e que estão a candidatar, e então candidatam este personagem novo. Os super-heróis é através de elementos químicos que eles tomam, o governo dá-lhes determinados químicos para tomar, que têm uma reação adversa e os seus poderes manifestam-se de forma aleatória, nunca sabe o que é que vem dali, estão um bocado relacionados com a sua psique, e então surge então este novo herói para completar então as fileiras deste conjunto de heróis. E isto depois traz um desenrolar que é um twist que eu pelo menos não estava à espera, e é também altamente violento, altamente gráfico. Fica aqui já a dica para quem gosta. Mais uma dica, No Hero, aqui está. E para terminar, mais uma menção honrosa para Halcyon. Este aqui já é uma versão mais fininha, uma história mais curta, mas mais uma vez é uma história que eu gostei imenso. Aqui trata um bocadinho de uma situação um bocadinho diferente. Este aqui é de Mark Guggenheim, este é mais conhecido. Mark Guggenheim, que é no fundo um universo em que os super-heróis não têm nada para fazer. Porquê? Porque foi desenvolvida uma maneira
de bloquear então intenções criminosas e como é que os heróis encaram essa situação, como é que eles encaram não ter mais um propósito na vida. Obviamente que existe depois aqui um rebelde entre eles que acha que isto no fundo é estar a manipular as pessoas e que nós temos que ter livre-arbítrio. Gera-se aqui um conflito grande e isto no fim dá uma reviravolta brutal. Mais uma vez, é uma história curta, mas é uma história que entretém, tem um pace, tem um ritmo bastante rápido. Aconselho bastante esta história, é mais uma vez uma menção honrosa que eu deixo aqui. Ora então, passo então finalmente para o meu primeiro classificado, número 1 da lista, número 1 de leituras de 2020, a melhor leitura que eu tive. Vou fazer aqui um pequeno disclaimer de porque é que eu pus este em primeiro lugar. É difícil estar a gerar uma lista. É difícil porque pensa em vários critérios, passa em várias situações, tipo, imaginando que se todo ele, por exemplo, uma série toda ela foi fortíssima ou se teve altos e baixos. Neste caso, eu escolhi este como primeiro classificado porque não é que os outros não merecessem, mas foi algo que me surpreendeu. Não tinha ouvido nunca ninguém falar sobre ele. Foi uma surpresa. Eu li e simplesmente adorei a sua a complexidade, no fundo, daquilo que me fez pensar, aquilo que me fez sentir, acima de tudo, que eu acho que é isso que faz os tops, é aquilo que nos faz sentir, acima de tudo, mais do que ser muito hiper intelectual. Eu acho que é a forma como nós sentimos, se rimos quando lemos, se choramos, e esta obra fez-me passar por tudo isso. Não é uma novidade, eu já falei dele aqui, mas eu trago então como meu top 1, primeira leitura melhor do ano. É o número 1, é Upgrade Soul. Exatamente, Upgrade Soul, de Ezra Clayton e de Daniels. Aqui está. Este graphic novel é para mim o top 1, exatamente por ter sido uma obra que eu não estava nada à espera. Eu ouvi alguém a aconselhar, num sítio apenas a aconselhar, eu dei-lhe, lá está, para fazer um respiro entre outras leituras, eu dei uma oportunidade e fiquei, e li aquilo, maratonei aquilo numa noite. Isto foi maratonado numa noite, eu não consegui largá-lo, não consegui poisar. Eu já falei aqui um pouco, mas não posso falar muito porque não posso spoilerar, porque isto qualquer coisa pode estragar um bocadinho a viagem. Isto é uma viagem fantástica. Isto no fundo é um casal de idosos que tenta basicamente uma segunda oportunidade, uma segunda juventude, e então colocam-se em experimentos inovadores. No fundo, são candidatos a cobaias para este experimento que lhes vai então trazer uma segunda juventude, e as repercussões que tem, os efeitos secundários que traz e toda a complexidade à volta de questões familiares, questões de ligações com os próprios médicos e assistentes, e mesmo entre eles próprios, entre o casal, o que gera, porque eles começam a ter opiniões distintas, se devem levar mais ou menos a cabo aquela experiência, e no fundo trata também questões como o que é estar vivo, o que é não estar vivo, se bastar ter a consciência é estar vivo, se temos os mesmos direitos ou não. Eu não posso estar-me aqui a alongar mais, já estou aqui a querer spoiler, não posso spoiler a mais nada. Aconselho, número 1 da lista, Upgrade Soul. Leiam, não se vão arrepender, é uma leitura super agradável, está disponível até a última vez que eu vi, não nesta versão, porque esta versão, isto foi eu que criei, esta capa dura foi eu que a criei, é em capa mole, mas é acessível. Eu aconselho vivamente, é o meu número 1 do top 10 de 2020, Upgrade Soul foi a minha leitura número 1. E tu? Já leste estes livros? Deixa aqui nos comentários o que tu achaste deles, se concordas, se não concordas com o meu top. Deixa aqui também o teu top aqui nos comentários. Segue também os links do canal para fazer as tuas compras destas ou outras obras para ajudares o canal a crescer. E se gostaste deste vídeo, partilha, comenta, dá aquele like para dar aquela força para subir o canal cada vez mais, e até mais.